Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a ficarem novamente em pé para lermos um versículo apenas da nossa reflexão hoje à noite. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas o verso de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, apenas o verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar, irmãos. Bendito Senhor, mais uma vez nos deste esse privilégio de deixarmos o conforto de nossas casas para nos trazer a este lugar tão confortável do ajuntamento dos santos, mas com um único propósito, de estarmos aqui para adorar o Senhor, que é digno de toda adoração, e também para que pudéssemos ouvir a Tua palavra. E obrigado por mais uma vez, Senhor, termos a alegria de meditarmos e refletirmos sobre a nossa vida à luz daquilo que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ajude a compreendermos essas verdades e que o Teu Santo Espírito, Ele nos ajude nessa noite a olharmos para a nossa vida à luz daquilo que o Senhor tem para nos falar e que Ele promova aquelas mudanças que nós não somos capazes de fazer. Nos abençoa, Senhor, como igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós já vimos um pouco nesta manhã uma introdução dessa carta, e essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava, um período que ele gastou de 3 meses na Grécia, região ali da Macedônia, e ele escreve essa carta estando em Corinto. Ele escreve essa carta com o objetivo de que ela chegasse aos irmãos que estavam em Roma. A igreja de Roma não era ainda conhecida pelo apóstolo Paulo, ele não fundou as igrejas que estavam ali nessa região do império. E o apóstolo Paulo, ele escreve, tendo como um dos seus objetivos visitar esses irmãos. Ele quer conhecê-los, ele quer ter comunhão com eles, ele quer repartir algum fruto com eles, ele quer repartir algum dom com eles, ele quer ter um momento com eles. Então ele escreve essa carta e essa carta ela será encaminhada antes da sua partida para lá, para mostrar a esses irmãos o seu desejo de conhecê-los e de repartir com eles esse momento de comunhão. Mas vimos também que ele tinha o desejo também de apresentar a esses irmãos de Roma um projeto missionário. Ele já havia pregado o Evangelho por toda a região do Oriente, já tinha passado pela Ásia, nas suas viagens missionárias, já tinha pregado na região da Galácia e já tinha pregado também na região da Macedônia. E ele mesmo diz na carta, no capítulo 15, que já não havendo mais lugar aonde ele pudesse pregar o Evangelho, ele entende que precisava agora ir para uma outra região para não pregar em lugares aonde Cristo já havia sido pregado. E o seu projeto missionário agora, saindo do Oriente, é para o Ocidente. E o desejo dele, segundo ele nos informa no capítulo 15, era de ir para a Espanha. Mas para ele passar a ajudar pessoas na Espanha, ele precisava de uma base missionária.
E essa base missionária mais próxima da Espanha, que ficava também no Oriente, era a cidade de Roma. E ele também escreve essa carta também para pedir aos irmãos ajuda, para que ele pudesse formar essa base missionária ali, onde ele pudesse fazer as suas viagens de idas e vindas para a Espanha e possivelmente para outros lugares ali nessa nova região. Portanto, esses são alguns desejos que Paulo tinha quando ele escreve a carta a esses irmãos e prepará-los para a sua partida. E nós vimos também hoje de manhã um fato curioso. O apóstolo Paulo também informa esses irmãos que ele estava passando por alguns desafios, alguns problemas. O Paulo sempre teve problemas com aqueles que eram seus inimigos da fé. Eram irmãos judeus como ele, era um judeu, eram seus compatriotas, mas eram judeus inconversos, e eles haviam criado uma animosidade com o apóstolo Paulo, e para onde quer que o apóstolo Paulo ia, eles mandavam uma comitiva atrás para tentar barrar o apóstolo ou tentar impedir que ele pregasse o evangelho. Isso aconteceu em todas aquelas regiões por onde ele pregou no Oriente. E o apóstolo Paulo, então, ele percebe que para onde ele vai, que era Roma, a situação também não era diferente. Haviam boatos na cidade de Roma, e ele sabia disso porque em Roma havia amigos dele, como Áquila e Priscila, que ele havia conhecido na cidade de Éfeso, que haviam retornado agora para Roma, e ele os menciona na mesma carta aqui. E ele deve ter recebido informações acerca das falácias e das denúncias contra ele, e uma das denúncias fortes que circulavam entre as igrejas de Roma é que esse homem chamado Paulo, ele era um apóstata do judaísmo, ele era um desertor da sua religião, e o interesse dele em plantar igrejas não era outro, senão porque ele era um mercenário e ele queria dinheiro quando plantava essas igrejas. Ele não estava interessado na obra de Deus apenas em ganhar dinheiro. Por isso, agora, pregando o Evangelho, ele falava contra a sua religião, falava contra Moisés, falava contra os patriarcas, falava contra a lei, falava contra o templo, falava contra as práticas as práticas instituídas por Israel. E seu nome estava sendo muito mal falado. E Paulo ele vai escrever essa carta também com o objetivo de dar alguns esclarecimentos sobre o Evangelho que ele pregava, e para também falar que ele havia sido comissionado pelo próprio Deus. E no início desse evangelho, dessa carta, o texto que nós lemos, ele já apresenta algo para nós que tem a ver com essa sua manifestação em relação às denúncias que estavam sendo feitas contra ele. Diz que ele não era apóstolo de verdade, porque apóstolos só eram aqueles que andaram com Jesus. E você percebe no texto que nós lemos que ele já começa aqui mostrando algumas das suas credenciais. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, que ele foi chamado para ser apóstolo, e ele foi separado para o Evangelho de Deus. Eu queria, à luz dessas três credenciais que ele apresenta, analisá-las e depois tirar algumas aplicações para a nossa vida. Quais são as credenciais do apóstolo Paulo, portanto, aqui nesse início da carta? A primeira credencial que ele apresenta a esses irmãos é que ele é servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo que aparece aí na língua grega, ela é muito interessante, porque ela é a mesma palavra que traduzida significa escravo. Ele está dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo. E ele faz um jogo de palavras aqui interessante nesse verso 1, e esse jogo de palavras aparece nessa sua primeira credencial. Haviam muitos escravos em Roma, e essa linguagem da escravatura que ele usa aqui como servo ou escravo não era estranha aos romanos a quem ele escreve. Havia muitos escravos em Roma, praticamente ou aproximadamente 100 milhões de escravos em todo o império. E o apóstolo Paulo, quando usa essa palavra, ele quer se referir a pelo menos duas classes de escravos que existiam.
Existiam os escravos comuns. Um escravo em Roma, por exemplo, comum, não tinha direito à liberdade, era subserviente ou submisso totalmente a um senhor, era alguém que havia sido comprado por alguém. Um escravo geralmente em Roma era conhecido pelas marcas que ele tinha. Alguns eram marcados com tatuagem, alguns recebiam um furo na orelha, como no caso dos escravos judeus, mas outros andavam com argolas de ferros no pescoço com o nome do seu senhor. E o escravo então, ele não vivia uma vida independente, ele não tinha liberdade. Muitos escravos eram maltratados pelos seus senhores, que eram tiranos. Muitos escravos, além de maltratados, eram forçados a trabalhar de maneira pesada, e alguns eram levados à morte. Geralmente, quando um senhor queria vender um escravo, era porque ele não queria mais aquele escravo, porque se ele ficasse com ele, ele iria matá-lo. Não lhe servia mais e colocava à venda. Então era difícil a vida de um escravo ali, um escravo comum. E o apóstolo Paulo usa essa expressão para se referir a ele também como escravo comum de Cristo. Mas havia um outro tipo de escravo em Roma. Alguns escravos tinham muito mais privilégios do que os nobres. Escravos de imperadores, por exemplo, tinham mais status, mais autoridade e muito mais liberdade que qualquer nobre dentro do império. Entre o judaísmo também isso acontecia. Quando essa palavra era usada no Antigo Testamento para servos ou escravos, era mostrar que essa pessoa tinha uma posição nobre. Por exemplo, você vai encontrar texto no Antigo Testamento onde a palavra servo ela é aplicada para patriarcas, às vezes aplicada para Moisés, o líder da nação, aplicada para reis e profetas, que eram servos de um nível, de uma estatura, de uma envergadura muito grande dentro da comunidade de Israel, para mostrar que eles, como servos, eram nobres diante de Deus. O apóstolo Paulo, então, usa essa expressão servos com objetivo. O seu objetivo é falar que ele, como servo de Jesus Cristo, ele não serve a um tirano, como acontecia com a escravatura na sua época. Ele não tem um senhor que o trata mal. Ele não tem um senhor que coloca um jugo pesado sobre a sua vida. Mas ele quer falar de um senhor que o comprou. Que o comprou com a sua própria vida. Na época os escravos eram comprados por dinheiro. Mas quando Paulo se refere a ele como servo ou escravo de Jesus Cristo, ele quer dizer que ele foi comprado também. Mas o preço que foi pago pela sua vida não foi dinheiro, não foi ouro nem prata, nem alguma pedra preciosa. O que foi pago por ele foi a vida daquele que o comprou, a vida de Jesus Cristo. E ele aqui serve a Jesus Cristo não debaixo de uma tirania. Ele não sente um fardo pesado como os escravos na época sentiam quando serviam seus senhores. Ele sente gratidão por ser servo, por ter sido comprado, por ter sido amparado por esse Senhor. Da mesma forma como muitos escravos às vezes eram vendidos para escapar da morte, Paulo diz que com Jesus Cristo também, ele foi comprado por Jesus Cristo para escapar da morte eterna. Então o apóstolo Paulo usa essa primeira credencial para dizer que ele não estava ali como mercenário, que ele não estava ali como alguém que havia enriquecido, mas pelo contrário, ele era um subserviente, alguém que servia, era submisso ao seu Senhor que o havia comprado e o arregimentado para uma tarefa. E ele está ali para obedecer aquilo que o seu Senhor o havia incumbido de fazer. Ele faz aquilo que todo escravo faz diante do seu Senhor, obedecer e ser submisso. E ele estava ali para ser obediente e submisso ao seu Senhor. Mas essa obediência é uma obediência amorosa. Ele era grato ao Senhor por poder se tornar servo, escravo de Jesus Cristo. A segunda credencial que ele apresenta para nós, ainda nesse verso, ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo.
A palavra apóstolo que aparece aí significa alguém que havia sido enviado. E esse enviado aqui é enviado por alguém que havia dado a essa pessoa a autonomia e a responsabilidade para cuidar dos negócios daquele que o enviou. É como se você tivesse sido chamado por uma pessoa, e essa pessoa então tem autoridade sobre você, e ela lhe envia numa missão para que você possa cuidar dos negócios dela. E você então, como enviado dela, você vai representá-la. E o apóstolo Paulo, quando usa essa expressão, e ele diz que ele foi chamado para ser enviado. Ele não somente é submisso a Jesus Cristo, mas ele é obediente porque ele obedeceu à voz do seu Senhor. Ele não é um mercenário que está ali para angariar fundos para si mesmo ao plantar igrejas, como alguns estavam dizendo. Na verdade, ele não escolheu ser apóstolo. Ele não escolheu essa missão, essa tarefa, mas ele foi incumbido por aquele que o comprou com o seu sangue precioso, Jesus Cristo. Esse era o ofício dele, essa era a tarefa dele. Ele estava como representante de Jesus Cristo nos lugares aonde Jesus Cristo o enviava. Da mesma forma como Jesus fala nos evangelhos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, a mesma coisa acontecia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que andou demais, que viajou muito, que plantou muitas igrejas, que entregou a sua vida aos cuidados do seu Senhor. Paulo não fazia outra coisa a não ser obedecer a Cristo e ir para onde Cristo mandava, mesmo quando não era o desejo do seu próprio coração ir para determinados lugares. O apóstolo Paulo às vezes tinha que se render porque o seu Senhor estava lhe dizendo: não é por aqui, mas é por aqui que você vai. Há um texto lá no livro de Atos que nós somos informados que o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, que seria a sua segunda viagem missionária, o seu desejo era ir para a Ásia Menor e visitar as regiões dali. Seu foco principal era a cidade de Éfeso. Ele já havia planejado todo o trajeto. E numa determinada noite, quando estava a caminho, diz que o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse: Paulo, você não vai para a região da Ásia Menor. Você vai para a Macedônia, para a Europa. Há pessoas que estão precisando do meu evangelho lá. E diz o texto que o apóstolo Paulo tentou, de alguma forma, mudar isso. Ao invés de seguir na direção em que o Espírito Santo havia indicado, ele fez um contorno por Bitínia para tentar ainda seguir o seu projeto. Mas ele foi barrado. E depois ele, falando sobre isso, quando escreve uma carta a esses irmãos que foram os primeiros a receber o Evangelho na região da Macedônia, Europa atual, ele diz que como ele era grato a Deus por Deus ter impedido que ele fosse concluir o seu projeto, e nessa mudança de rota, como ele se sentia grato porque Deus fez com que ele conhecesse outras pessoas e fundasse igrejas ali numa região que ele jamais imaginaria que ele pudesse chegar e alcançar. Muitas pessoas foram alcançadas na Europa, muitas igrejas foram plantadas e o evangelho prosperou naquele lugar. Então o apóstolo Paulo diz que ele era um enviado do próprio Senhor Jesus Cristo aqui, é a sua segunda credencial. E a terceira credencial do apóstolo Paulo, ele diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Essa expressão separado que aparece aqui, ela é muito interessante também. Há um trocadilho nessa questão dessas palavras que aparecem aqui. A palavra separado, ela tem uma ligação com aquilo que é santo, algo que é reservado apenas para Deus, mas na utilização que Paulo faz dessa palavra nesse texto, é a mesma palavra que é usada para se referir a um fariseu. Um fariseu era um separado, era um azidim, alguém separado exclusivamente para Deus. Esse termo fariseu ou separado, ele foi usado pela primeira vez num contexto interessante na história. Diz a história que por volta de 250 a 300 a.C., os judeus estavam sendo pressionados pelos povos da terra para que esses
absorvessem e aceitassem a cultura imposta pelos povos dessas nações que existiam. E os judeus sempre foram resistentes em relação a isso. E eles não queriam se aculturar, eles não queriam abandonar as suas tradições, os seus costumes. E aí houve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus. E revoltados, e houve toda uma questão de luta para poder preservar o seu próprio nome, né? Para preservar a sua cultura, para se manter afastado desse aculturamento que estava querendo ser imposto sobre eles. E é dentro desse contexto, dessa revolta dos judeus por não querer aceitar o jugo imposto pelas outras nações que queriam aculturá-los, mudar aquilo que eles eram, é que surge pela primeira vez o nome fariseu. Fariseu significa alguém que quer se manter puro, incontaminado da cultura e das coisas desta vida. E o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui para se referir como alguém que foi separado também, alguém que foi chamado pelo seu Senhor para se afastar do mundo e das coisas do mundo, e de tudo aquilo que o mundo impõe sobre nossa vida. Nós fomos salvos por Cristo para vivermos livres dessas condições impostas pelo mundo que muitas das vezes nos consome e quer nos escravizar. O apóstolo Paulo usa esse termo para dizer: eu fui separado, eu fui tirado do mundo, eu era um cidadão desta vida, eu vivia para os prazeres desse mundo, eu vivia para mim mesmo, mas Deus me afastou do mundo para depois me lançar no mundo de novo com outro propósito. E o propósito não era mais para viver para mim mesmo, e nem para viver das coisas deste mundo, mas para viver para uma coisa. E observe o trocadilho aqui das palavras. Ele foi separado do mundo para viver separado para Deus. Ele diz, ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho que transforma vidas. O Evangelho que salva pessoas. O Evangelho que muda a natureza do cidadão, que faz com que ele abandone as coisas dessa vida e passe a viver uma nova vida. Esse Evangelho que faz com que a gente se desfaça dos trajes imundos dessa vida e se revista de uma nova vestimenta através daquilo que a palavra de Deus passa a trabalhar em nós. Portanto, essas são as credenciais do apóstolo Paulo, um servo de Jesus Cristo, alguém que está servindo obedientemente ao seu Senhor, alguém que depende inteiramente do seu Senhor, alguém que não vive mais para si mesmo, alguém que é completamente subordinado a Cristo, mas essa dependência, essa vida, esse se subordinar, essa vida de submissão a Cristo não é um fardo imposto pesado pelo Senhor sobre ele e nem sobre nós, mas é uma submissão agradável, onde nos causa prazer, onde nos sentimos amados pelo Senhor. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: chamado para ser apóstolo, enviado, alguém que tem uma missão, um propósito, alguém que Deus selecionou especificamente para algo específico, e também separado do mundo, para que no mundo possa servir a uma causa maior, que é a proclamação do Evangelho. Que lições nós podemos aprender com isso, irmãos, hoje à noite? Aplicações para nós. Nós também, em Cristo, somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Mas Jesus Cristo não é um tirano sobre nós. O seu senhorio sobre nós é um senhorio amável. A maneira como Cristo nos trata é uma maneira amorosa. Cristo não nos amassa sobre um rolo compressor, não coloca um jugo pesado sobre nós que nós não podemos carregar. As suas leis são doces. O que Cristo exige de nós é algo que nós somos capazes de cumprir pela sua palavra e pelas ações do Espírito que transformam a nossa vida.
Esse texto nos ensina que nós servimos alguém que é amoroso. E as provas desse amor estão na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós estávamos caminhando para o precipício eterno. A Bíblia diz que nós vivíamos sem Deus nesse mundo, chafurdados no mais imundo lamaçal. O fim da nossa trajetória era o castigo eterno, pela nossa rebeldia e afastamento de Deus, pela nossa forma de agir em relação a Deus, o Criador. Mas esse Senhor amoroso que foi enviado a este mundo, chamado Jesus Cristo, deu a maior prova de expressão do seu amor por nós naquela cruz, quando nos comprou com alto preço, pago com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para mostrar o quanto nós somos valorosos a Ele, não porque merecemos alguma coisa, mas para provar que o seu amor por nós é eterno, que mesmo não merecendo absolutamente nada da parte dele, Ele decidiu nos salvar. E Ele nos amou e amou até o fim. Portanto, nós servimos um Senhor amoroso. Nós servimos alguém que nos abraça. Mas nós servimos também, esse texto nos ensina, um Senhor compassivo, que sabe das nossas lutas e dificuldades, que conhece as nossas fragilidades, as nossas deficiências, sabe quem somos e muitas das vezes o que passamos. E nas horas mais difíceis da vida, não coloca algo pesado sobre nós, não impõe condições para servi-lo, não força sobre nós algo que nós não podemos dar mais nas horas difíceis, como o amável Senhor que é. Vem ao nosso lado e nos conforta, nos auxilia, nos ajuda, nos levanta, nos socorre. Nós servimos também um Deus não só amoroso e compassivo, mas um Senhor misericordioso, que se compadece de nós quando nós nos afogamos no pecado, mesmo sabendo que eles não são aquilo que Deus deseja para nós. Um Senhor que nos para na estrada quando estamos no momento mais crucial, muitas das vezes da nossa vida, de pisar num lugar onde não deveríamos, de fazer coisas que não agradariam a Deus. E Ele nos trava nas horas onde nós poderíamos, se fôssemos mais um pouco adiante, iríamos sofrer prejuízos tremendos em nossa vida e alguns prejuízos eternos. Mas esse Senhor, Ele é misericordioso, porque Ele nos trava e impede com que os seus servos, aqueles que lhe pertencem, sofram além daquilo que deveriam. Mas nós servimos também não só a um Senhor amoroso, compassível e um Senhor misericordioso, mas servimos a um Senhor poderoso. Naquela cruz, Jesus Cristo não somente nos amou, mas demonstrou grande poder por nós, porque naquela cruz Ele venceu o pecado que estava sobre nós, pecado que nos condenava. Naquela cruz Ele cravou todos os nossos pecados ali, para que nunca mais houvesse culpa sobre nós. Todos os nossos pecados foram apagados naquela cruz, porque foram lançados sobre eles. As piores imundícias da nossa vida foram lançadas sobre Ele, nosso Senhor. O seu poder destruiu o poder do pecado sobre nós. E o seu poder foi tão grande que não somente destruiu esse poder do pecado sobre nós, enquanto neste mundo, mas eternamente. De maneira que as suas promessas para nós é que na eternidade, quando encontraremos com Ele face a face, nunca mais haveremos de ouvir falar da presença do pecado em nossa vida e de todas as consequências que o pecado trouxe para nós e que são evidenciadas por nós nesse mundo todos os dias. Desde quando nos acordamos até o momento que nos deitamos, não há outra coisa que não nos incomode tanto senão as consequências que sofremos do pecado. As doenças, as epidemias, as catástrofes, as mortes, as angústias, as aflições são consequências do pecado.
Mas o poder de Cristo, esse nosso Senhor, tão grande por nós, foi manifestado naquela cruz para nos libertar de uma vez por todas dessa presença e desse poder do pecado imposto sobre a nossa vida. Mas nós também servimos a um Deus gracioso, que fez promessas para nós. Irmãos, nós só podemos agradecer. Quão bom é servir a esse amável Senhor e tão gracioso, que reserva as melhores das bênçãos para a nossa vida. Jesus Cristo não nos comprou para servi-lo, apenas para se servir de nós naquilo que Ele desejava, mas Ele foi tão gracioso que Ele resolveu compartilhar conosco eternamente de todas as dádivas que Ele concede aos seus servos, e a maior delas, e Ele mesmo diz: já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Amigos no sentido de que Ele se tornou o nosso irmão mais velho, no sentido de que nós nos tornamos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus, para desfrutar das bem-aventuranças eternas. Esse é o Senhor que nós servimos, e nós somos servos dEle. E que prazer, irmãos, é poder servir a Jesus Cristo. Mas esse texto também nos ensina que, além de todos esses privilégios, Deus nos chamou não para sermos apóstolos. Não existem mais apóstolos como os apóstolos que nós tivemos no início da história. Esses apóstolos foram únicos. Então, se você ouvir por aí alguém falar: eu sou apóstolo, não acredite. Porque para ser apóstolo como aqueles, existiam algumas características. Um apóstolo como os 12 e como Paulo precisavam ter visto Cristo ressurreto, precisavam ter sido enviados pelo próprio Jesus Cristo para a missão, e precisavam ter poderes que foram a eles dados para que, através dessas manifestações que eles iriam realizar, através do poder recebido, o Evangelho pudesse ser proclamado. Paulo era um desses, nascido fora do tempo. Ele viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Naquele encontro foi o próprio Cristo que o enviou para poder pregar o Evangelho aos gentios, e ele recebeu do Cristo poder. Ele diz que ele tinha muitos dons para compartilhar. Hoje não temos mais apóstolos, mas nós podemos tirar uma aplicação para nós. Nós também fomos chamados por Deus, enviados por Deus. Talvez você tenha o dom, como enviado de Deus, o dom da misericórdia, o dom da palavra. Talvez você tenha o dom da caridade. Talvez você tenha um dom que Deus lhe deu para compartilhar, e você foi como servo de Deus enviado para essa missão que o Senhor lhe dá, para compartilhar desse dom que o Senhor lhe deu. Você é um representante, como Paulo era, de Jesus Cristo nesse mundo. E por último, nós também fomos separados para o Evangelho de Deus, separados do mundo. Nós não somos mais cidadãos desse mundo. Nós não vivemos mais para esse mundo. Esse mundo não nos agrada. Esse mundo é só frustração. Esse mundo vai acabar. Esse mundo termina com morte. Esse mundo só apresenta coisas que não trazem para o coração aquilo que pode produzir uma satisfação plena. Esse mundo é um mundo corrupto, cheio de imoralidade, cheio de pecados diversos. Nós fomos tirados do mundo quando salvos em Cristo, transformados em servos. E nós fomos também não só tirados do mundo, mas trazidos de novo para o mundo, mas não mais como cidadãos desse mundo, mas para uma tarefa específica: cuidar dos negócios do nosso Senhor. Essa é a principal tarefa daqueles que foram chamados para o Evangelho de Deus. Nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar das nossas casas, do nosso trabalho, cuidar de filhos, cuidar da empresa,
e uma série de responsabilidades das quais nós não vamos nos eximir. Nós temos que ser crentes que são zelosos no cumprimento do seu dever, mas a nossa tarefa mais importante para a qual o Senhor nos separou é para pregarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o nosso maior compromisso neste mundo. Nós podemos fazer muitas coisas aqui, mas se nós não estivermos engajados em fazer aquilo que Paulo estava engajado, em nos separar mais exclusivamente para pregar o Evangelho de Deus, nada mais que façamos nessa vida fará sentido para nós. O Senhor nos chamou especificamente, nos separou exclusivamente para pregar o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele mudou a nossa vida, mudou a nossa história, nos deu um novo rumo. Agora a nossa vida faz sentido. Nós estamos caminhando para a pátria celestial. E a partir do momento que nós fomos salvos e mudamos a rota, estamos caminhando numa direção oposta do mundo. Não há outra coisa melhor e mais importante a fazermos, a não ser até chegarmos lá, com toda a ousadia e a avidez, e anseio e desejo e coragem, falarmos para todas as pessoas que passam por nós nessa estrada, que estão caminhando na contramão daquilo que nós estamos indo, dizer para elas: há um Deus que salva, há um Senhor que pode transformar a sua vida, mudar seu coração, perdoar os seus pecados e levá-lo para a pátria celestial. Essa é a nossa tarefa, irmãos, como era a tarefa de Paulo. E que Deus abençoe a nossa vida hoje à noite e que aplique essas verdades ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar, irmãos, orando, pensando naquilo que nós ouvimos hoje à noite. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado por ter nos feito servos do Senhor, por termos sido comprados por preço tão precioso naquela cruz, o sangue de Cristo, que nos purifica, nos lava de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tornado servos do Senhor para uma missão, para um propósito. E muito obrigado também, Senhor, por ter nos dado tão grande privilégio de podermos caminhar agora em direção à pátria celestial, anunciando as boas novas da salvação a todos aqueles que ainda estão escravizados nesse mundo, estão servindo a um outro Senhor e que estão gastando as suas vidas e o seu tempo naquilo que não lhes trará nenhum benefício eterno. Que o Senhor nos abençoe hoje à noite e que nos faça relembrar, ó Deus, esses motivos tão específicos pelos quais o Senhor nos salvou. Reavive-os em nossa memória e nos ajude, Senhor, a lembrar disso, a termos mais vigor para poder servir o Senhor e para gastar a nossa vida e o tempo que nos resta nesse mundo, não fazendo outra coisa mais importante, senão pregando o Evangelho e podendo servir ao Senhor e podendo dar razões da nossa fé. Que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu Filho amado, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, irmãos, estejam sobre nós hoje à noite, não somente agora, nesse momento tão importante das nossas vidas, quando cultuamos ao Senhor, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.